gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um modelo de bolerinho que tem aqui o desenho de um coração. Olha que bonitinho que ele fica. Ele é transpassado, olha, vejam. Tem o cordãozinho que vocês podem vir aqui atrás, né? Transpassar e aqui dá um nozinho, um lacinho aqui atrás. Fica bem bonitinho esse trabalho. Gente, eu tenho disponível somente o tamanho da receita que eu vou dar na aula de hoje. Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte: mude fio e mude agulha para fazer em vários tamanhos. Eu fiz aqui estou fazendo bastante dele, porque eu tenho pedido aí para uma loja, então estou fazendo e estou mudando o fio. Não é tão simples assim, gente, quando vocês me perguntam quantas correntinhas para tal tamanho. E eu tenho inúmeros tamanhos diferentes aí de pedido de vocês, né? E não tá, infelizmente, não tá na minha cabeça essa resposta para eu já dizer para vocês. Porque não é tão simples assim, sabe, gente? Para todo projeto que a gente for fazer, a gente tem que ir pro papel, fazer conta, né? Conforme o desenho, conforme o ponto, a gente precisa de tantos pontos. Cada peça é um projeto diferente e cada tamanho também é um projeto diferente. Então, e depois do papel, a gente tem que vir para a prática, pegar o fio e fazer para ver se vai ficar mesmo certinho aquele tamanho, e aí sim eu poderia passar uma informação correta para vocês. E vocês vejam que dessa maneira fica quase que impossível para tantos pedidos de tamanhos diferentes que eu tenho, né? Então, a minha sugestão hoje é trabalhar com fio e agulha de números diferentes para fazer em outros tamanhos. Aqui, por exemplo, gente, eu fiz com a Anne e com agulha 1,75. Ele ficou de contorno de peito com 46 centímetros. Esse daqui eu usei A mais BB e agulha número 2. Ele já ficou com 50 centímetros de contorno de peito, que veste aí crianças de 1 aninho mais ou menos, tá? Esse amarelinho nós vamos fazer na aula. O tex do fio mais bebê é 200. Esse amarelinho eu fiz com o ABC, né? Aqui com o mais bebê eu fiquei com 50 centímetros. Eu fiz com o fio ABC e usei agulha 2,5. Fiquei aqui com 52 centímetros de contorno de peito, que veste perfeitamente crianças aí de 2 aninhos até um pouquinho mais, conforme o tamanho da criança, né? Então, vocês vejam que de um fio para o outro, eu mudei o fio um pouquinho mais grosso, mais bebê é 200, o ABC, o tex é 232, usei agulha 2,5 e já consegui um número maior para esse trabalho. Esse aqui eu fiz com o fio Fofura Baby Kids. O tex dele é 393. Eu usei agulha de número 3. Ele ficou aqui, gente, com 54 centímetros de contorno de peito, que veste crianças aí de 3 a 4 aninhos, tá? Então, a minha sugestão é vocês se atentarem aí ao tex do fio e mudar a agulha. Pode fazer com a Charme também. A Charme vai ficar, acho que mais ou menos aqui, com a Charme ainda não fiz. Vai ficar do mesmo tamanho da Fofura ou até um pouquinho mais, tá? Vocês podem, se quiser fazer com linha, pode fazer com a Charme. Aqui eu fiz com um fio só de Anne. Vocês podem fazer com um fio de Anne e um fio de Cleia Milk, aquela fininha junto. Usar uma agulha 2,5, ele já vai ficar um pouco maior também. Vários tamanhos aí, só mudando fio e agulha, tá?
É muito econômica, gente. Olha, do fio mais bebê, eu gastei meio novelo, do ABC também. Então, com um novelo, vocês fazem o bolerinho, ainda dá para fazer uma faixinha para cabelo, ou uma touquinha, alguma coisa assim que vocês preferirem. Tá bom, gente? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Hoje eu vou usar o fio ABC Baby Kids da Círculo. Ele vem com 430 metros nesse novelo de 100 gramas e o Tex é 232. Essa cor é a 1245. Eu vou usar uma agulha número 2,5. Esse que eu vou fazer, ele vai ficar um pouquinho maior do que ficou com o mais bebê. O fio mais bebê, o Tex é 200 e eu usei agulha 2, né? O ABC, o Tex é 232, é um pouquinho mais grosso e vou usar uma agulha de número maior, tá? Então, sempre observem assim, gente, o Tex do fio e vão mudando a agulha para conseguir tamanhos diferentes. Vamos lá, então, a nossa aulinha de hoje. Eu fiz aqui para iniciar 101 correntinhas bem soltinhas. Em centímetros, eu fiquei com 43 centímetros, tá? Então, agora eu venho aqui, olha, na segunda correntinha, contar da agulha, e vou fazer nessa correntinha 2 pontos altos. Tá? Na segunda correntinha, eu faço 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos, contando desse primeiro que eu vou fazer agora. Os 2 pontos juntos, eu não estou contando. Começo a contar desse primeiro que eu fiz. E vou fazer 12 pontos altos. Terminando aqui meus 12 pontos altos, vou para a próxima correntinha e vamos fazer o primeiro Vzinho de aumento. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha, volto na mesma correntinha, faço mais um ponto alto. Tá? Fizemos o nosso primeiro Vzinho aqui de aumento. Agora, vou para a próxima correntinha, vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer 19 pontos altos. Começo a contar desse primeiro ponto que eu fiz, tá? Vamos fazer agora 19 pontos altos. Um em cada correntinha. Completando aqui. Mais 19 pontos altos. Vou fazer outro cantinho de aumento. Então, vou para a próxima correntinha e faço um ponto alto, uma correntinha e na mesma correntinha outro ponto alto. Fizemos mais um cantinho aqui de aumento. Vou para a próxima correntinha. Vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer 32 pontos altos. Completando aqui 32 pontos altos, vou para a próxima correntinha e vou fazer o outro cantinho. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. Vou para a próxima correntinha e vou trabalhar agora 19 pontos altos. Completando aqui 19 pontos altos, vou para a próxima correntinha e vou fazer outro cantinho. Um ponto alto, uma correntinha
e um ponto alto, tudo na mesma correntinha, tá? Vou para a próxima correntinha, vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer aqui 12 pontos altos. Terminando aqui, olha, 12 pontos altos, me sobrou uma correntinha, e nessa última correntinha eu vou fazer 2 pontos altos, igual nós começamos. E para virar, vai ser sempre assim, olha, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho. Não conto essa correntinha que eu fiz, venho no primeiro ponto, e aqui eu já faço 2 pontos altos. Tá? E agora vou prosseguir, olha, ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar ao cantinho onde nós vamos fazer os nossos aumentos, tá? Então, aqui é somente ponto alto sobre ponto alto agora. Olha, estou chegando, percorri ponto sobre ponto, até chegar no espaço da correntinha, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço, eu vou fazer outro Vzinho agora. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Assim vão ser os nossos aumentos. E continuo, venho aqui no primeiro pontinho e vou acompanhar agora, ponto alto sobre ponto alto, até o próximo Vzinho de aumento. Somente ponto sobre ponto. É bem fácil esse trabalho, gente. Essa palhinha não muda, é somente essa repetição, né? Então, vamos lá, até o próximo cantinho do aumento agora, somente ponto alto sobre ponto alto. Olha, novamente, estou chegando no espaço de uma correntinha, olha. Aqui eu tenho o Vzinho, né? Percorri ponto alto até o último ponto do Vzinho, olha. Dentro da correntinha, agora, dentro do espaço, eu vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço, outro ponto alto. Ok? E assim vamos percorrer, gente, até o final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto, e quando chegar no Vzinho, dentro do espaço onde eu tenho a correntinha, eu faço outro Vzinho, né? Que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos lá, então, caminhar assim até o final da nossa carreira. Olha, gente, vim percorrendo, então, tudo em ponto alto e sempre no Vzinho, no espaço, eu faço outro Vzinho. Cheguei aqui no último pontinho, tá? E no último, eu vou fazer 2 pontos altos nele, tá? Eu sempre termino a carreira fazendo 2 pontos altos no último ponto e sempre começo fazendo 2 pontos altos no primeiro ponto, tá? Olha, então, encerrei e fiz 2 pontos altos. Agora, para iniciar a carreira, eu faço uma corrente, sempre eu vou fazer isso. Venho no primeiro ponto e faço 2 pontos altos, tá? Esses aumentos nós vamos fazer até o final da nossa peça. Então, eu termino com 2 pontos altos, viro, faço uma correntinha e no primeiro ponto eu já faço novamente 2 pontos altos, tá? E agora, vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até o Vzinho do aumento, para nós podermos fazer dentro do Vzinho outro aumento.
Olha, estou chegando novamente no Vzinho e a repetição é sempre a mesma. Dentro do espaço do Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto e sempre que chegar no Vzinho, eu vou repetir o meu aumento. Ok, gente? E dessa maneira, nós vamos percorrer por 9 carreiras, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, no último ponto eu faço 2 pontos altos, faço uma correntinha, viro, e no primeiro ponto eu faço novamente 2 pontos altos, tá? Eu vou seguir essa carreira até o final e volto mais uma vez para fazer junto com vocês, para não ficar nenhuma dúvida sobre os aumentos, tá? Então, vamos lá. Aqui somente ponto sobre ponto, e dentro do espaço do Vzinho, nós vamos fazer outro Vzinho. Olha, gente, vim percorrendo, então, até o último ponto. Vamos fazer novamente para não ficar nenhuma dúvida, tá? Chego no último ponto, nele eu faço 2 pontos altos. Tá? Olha, fiz 2 pontos altos no último ponto. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. A correntinha que eu fiz, eu pulo, eu vou pro primeiro ponto, olha. E faço novamente, no primeiro ponto, 2 pontos altos, tá? Então, eu encerro com 2 pontos altos, faço uma correntinha, viro, e no primeiro ponto eu começo novamente com 2 pontos altos. Ok, pessoal? E aqui é somente ponto alto sobre ponto alto, até chegar no Vzinho, e cada vez que eu chegar no Vzinho, eu faço dentro dele um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ok? Vamos percorrer dessa maneira, então, por 9 carreiras no total da nossa palhinha, tá? Já fizemos 3, né? Vamos fazer até completar 9, sempre aumentando no final da carreira e no começo os 2 pontinhos. Vamos lá, então. Completei aqui as 9 carreiras, olha, vai ficando assim o nosso trabalho, tá? Vamos começar agora a carreira de número 10, né? Então, aqui eu fiz os 2 pontos altos no último ponto, como nós íamos fazendo. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, no primeiro ponto, 2 pontos altos. Sempre igual aqui no começo e no final, tá? Vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no nosso Vzinho de aumento. Estou chegando aqui ao Vzinho de aumento, e nessa carreira nós vamos fechar as mangas. Então, aqui dentro do Vzinho, eu faço um ponto alto, tá? Vou pular todo esse espaço da manguinha, vou lá no próximo Vzinho e vou fazer um ponto alto dentro dele. Fechamos a nossa primeira manguinha. E agora, vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao próximo Vzinho, onde nós vamos fechar a segunda manguinha. Chegando aqui novamente, no espaço de uma correntinha do Vzinho, dentro do espaço, eu faço um ponto alto. Vou pular todo o espaço da manga e vou para o próximo Vzinho.
e dentro dele um ponto alto. Fechamos a segunda manguinha. Agora, vou percorrer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Olha, gente, cheguei ao final da carreira e fiz os 2 pontos altos no mesmo pontinho. Vai ficando assim o nosso trabalho. Se tiver tudo certinho aí, se vocês fizeram tudo certo, vocês têm que estar com 118 pontos nessa carreira, nessa última carreira, tá? Agora, nós vamos fazer 3 carreiras somente em ponto alto. Não temos mais o aumento, né? Só vamos acompanhar ponto sobre ponto. No início e no final da carreira, nós vamos continuar fazendo o aumento. Então, eu vou iniciar a carreira com uma correntinha, viro. No primeiro ponto, 2 pontos altos. Esses aumentos do começo e do final, nós vamos fazer até o final da peça, tá, gente? E vou percorrer ponto alto sobre ponto alto. Agora, não temos mais os vezinhos de aumento, né? Porque nós já fechamos a nossa manguinha. Então, é somente ponto sobre ponto. E vamos percorrer assim por toda a carreira, olha. Até o final, quando chegar aqui, fazemos o aumento, viramos com uma correntinha, fazemos novamente outro aumento, tá? E vamos fazer assim 3 carreiras agora em ponto alto, somente ponto alto. Não esquecendo dos aumentos no começo e no final das carreiras, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, fiz 3 carreiras, então, somente em ponto alto, fazendo os aumentos no começo e no final da carreira. E se vocês fizeram tudo certinho, agora nós temos que estar com 124 pontos, tá? Pode conferir aí, se não tiver, volta lá, ver onde errou, onde esqueceu de fazer o aumento. Aqui nós temos que ficar agora com 124 pontos, tá? Então, vamos continuar. Agora, nós já vamos começar a fazer o desenho do coração, tá? Então, aqui, normalmente, olha, uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou continuar fazendo o meu aumento no primeiro ponto, que são 2 pontos altos no primeiro pontinho. Ok? Fiz o aumento, agora eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada correntinha. Três pontos altos, faço 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos e vou fazer 4 pontos altos. Olha, pulo 1, 2 e vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto. Vejam como vai ficando. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou para o próximo, vou começar a trabalhar em ponto alto, e agora vou fazer 10 pontos altos, um em cada pontinho. Fiz 10 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou fazer 4 pontos altos.
faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou para o próximo e vou começar a repetir, fazendo 10 pontos altos, tá? Então, agora vamos prosseguir assim, fazendo 10 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 10 pontos altos, pulo 2, 4 pontos altos. Vamos repetir essa sequência de 10 pontos altos e 4 pontos altos, pulando sempre 2 pontinhos e fazendo 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 2 pontos, vou fazer agora 10 pontos altos. Olha, fiz 10 pontos altos, 2 correntinhas e vou repetir. Pulo 2 pontos, 4 pontos altos, tá? Vamos fazer somente essa repetição até o final da carreira agora. Olha, gente, então eu vim repetindo a sequência, né? De 10 pontos altos, pulo 2 pontos, fazendo 2 correntinhas, 4 pontos altos, 10 pontos altos, 4 pontos altos. Vim repetindo, fiz aqui 4 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, e agora eu vou fazer 3 pontos altos. Igual nós começamos, tá, gente? Nós vamos terminar da mesma maneira que nós começamos. Fiz aqui 3 pontos altos, sobrou um pontinho, que é o pontinho onde eu tenho que fazer o meu aumento. Não podemos esquecer desse aumento que nós vamos continuar fazendo. Uma correntinha. Vou lá no primeiro pontinho e vou fazer o meu aumento. Agora, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto. Tá? Então, fiz o meu aumento, um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 pontinhos e faço um ponto alto. Aqui no espaço, eu faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto. Ok? Agora, eu faço 2 pontos altos. No próximo espaço. Um ponto alto no próximo ponto. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos, um ponto alto. Vocês observem que nós estamos fazendo grupinhos de 4 pontos altos, tá? Então, aqui eu pulei, eu estou nos 10 pontos. Olha, eu vou fazer 4 pontos altos aqui. Estou sempre repetindo, tá? Fiz 4 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 pontinhos, vou aqui para o último pontinho dos 10 e faço um ponto alto. No espaço, eu faço 2 pontos altos. Um ponto alto no ponto seguinte. Fiz novamente o grupinho de 4 pontos altos, tá?
E a repetição é somente essa, gente. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto alto. No espaço, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Já estou aqui novamente nos 10 pontos, mas continuo fazendo os grupinhos, tá? Sempre fazendo 2 correntinhas. Depois que eu completo os 4 pontos, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos. Agora, eu faço novamente o grupinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto alto no próximo ponto, 2 pontos altos no espaço das 2 correntinhas da carreira anterior e um ponto alto no próximo ponto. Formei novamente um grupinho de 4. Ok, gente? E vamos repetir assim, então, até o final da carreira. Somente fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontinhos e formando os grupinhos de 4 pontos. Onde eu tenho aqui as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos dentro das correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Observe, já tenho mais 4 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos, 4 pontos altos. Olha, pessoal, terminando a carreira, vai ficando assim. Então, vocês vejam que é só grupinho de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontinhos, tá? Cheguei aqui, olha, fiz o último grupinho de 4 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou para o próximo e faço um ponto alto. No último pontinho, eu vou fazer o meu aumento. Tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. No primeiro pontinho, eu vou fazer o meu aumento. E vamos agora para a próxima carreira. Vou fazer aqui um ponto alto em cada um dos 2 pontos altos que eu tenho aqui, olha. Um ponto alto em cada pontinho. Vai ficando assim. Faço 2 correntinhas, vou pular esse quadradinho, vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto em cada um deles. Eu tenho 4 aqui, que foi o que nós fizemos na carreira anterior, né? Então, eu faço 4 pontos altos. Dentro do quadradinho, eu faço 2 pontos altos. E nesses próximos 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cada um deles. Nós ficamos aqui no total com 10 pontos altos, né? Fizemos 4 de cada lado e um no meio do quadradinho. Observem. Faço 2 correntinhas, pulo o quadradinho e vou fazer 4 pontos altos. E aqui vai ser uma repetição também, tá, gente? Alternando 10 pontos altos e 4 pontos altos separados por uma correntinha. Faço 2 correntinhas, pulo o próximo quadradinho e vou fazer meus 10 pontos altos igual eu fiz aqui, tá? Então, eu acompanho aqui, eu tenho 4, vou fazer ponto sobre ponto.
Dentro do quadradinho, eu faço 2 pontos altos. E tenho outros 4 pontos aqui, eu vou acompanhar, ficando no total com 10 pontos altos. São 4 de cada lado e 2 que eu fiz dentro do quadradinho aqui do centro, observem, tá? E essa vai ser a nossa repetição. Agora, eu faço 2 correntinhas e 4 pontos altos, 2 correntinhas e 10 pontos altos. Ok, gente? Vamos repetir assim, então, até o final da nossa carreira. Olha, eu fiz aqui os 10 pontos, agora eu vou fazer 4 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, pulei o quadradinho, vou nos 4 pontos e vou fazer ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas novamente, pulo o quadradinho, vou lá nos 4 pontos altos. E agora, na sequência, nós vamos fazer 10 pontos altos, tá? Vamos continuar assim, então, até o final da carreira, somente fazendo essa repetição. Estou terminando a minha carreira, faço 2 correntinhas, pulo o quadradinho, vou fazer 2 pontos altos nesses 2 próximos pontos, olha. E ficou aqui o meu último pontinho, onde eu tenho que fazer o meu aumento. Então, vamos fazer aqui no último ponto, normalmente, o aumento. Faço uma correntinha, viro, venho no primeiro pontinho e vou fazer meu aumento. Agora, aqui eu tenho 3 pontos altos, eu faço um ponto alto em cada um deles, eu vou acompanhar o ponto, tá? Olha, 1, 2, 3. E nessa carreira, nós vamos repetir a carreira anterior, tá? Então, eu vou somente acompanhar o ponto. Aqui eu tenho as 2 correntinhas, eu faço as 2 correntinhas, pulo o quadradinho, tenho 10 pontos altos, eu vou acompanhar, fazendo um ponto alto sobre cada pontinho, fazendo meus 10 pontos altos normalmente aqui. Nós estamos repetindo a carreira anterior, somente acompanhando os pontos. Olha, percorri aqui, então, meus 10 pontos altos, acompanhei a carreira anterior. Aqui eu tenho as 2 correntinhas, vou fazer as 2 correntinhas. Aqui eu tenho 4 pontos altos, eu vou acompanhar os 4 pontos aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Essa carreira somente acompanhando os pontos, vamos assim até o final. Terminando a carreira, só vim acompanhando os pontos, faço 2 correntinhas, pulo meu quadradinho, tenho aqui 3 pontos altos, vou acompanhar os pontos conforme nós começamos, igualzinho, tá, gente? Olha, então, fiz 3 pontos altos, no último pontinho, vamos fazer o aumento. Então, aqui, encerramos com 3 pontos altos e um aumento. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer o meu aumento aqui no meu primeiro pontinho. Tenho aqui agora 4 pontos altos, eu vou acompanhar os pontos, fazendo um ponto alto em cada pontinho aqui, tá? Então, vejam, fiz aqui meu aumento e 4 pontos altos.
Agora, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do meu quadradinho, olha. 1, 2. Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos e vou fazer 6 pontos altos. Ok? Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos e agora eu vou fazer 8 pontos altos. Então, eu pulo 2, eu faço 2 dentro do quadradinho, 4 acompanhando aqui os pontos altos da carreira anterior e 2 dentro do outro quadradinho, ficando no total com 8 pontos altos. Olha, fiz 2 no quadradinho. Aqui eu tenho os 4 pontos, eu acompanho, fazendo pontinho sobre pontinho aqui nos 4, né? Já ficamos aqui com 6 pontos altos. Agora, eu faço mais 2 no outro quadradinho, ficando com 8 pontos altos. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. 6 pontos altos e 8 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 pontinhos, tá? Aqui eu fiz 8, faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e vou repetir novamente agora, 6 pontos altos. Terminando 6 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou fazer 8 pontos altos. 2 dentro do quadradinho, 4 acompanhando os pontos e 2 no próximo quadradinho. Tá bom, gente? E a repetição dessa carreira vai ser somente essa até o final. Vamos lá, então, repetir essa mesma sequência até o final da nossa carreira agora. Olha, vim repetindo, então, a sequência de 6 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 pontos, 8 pontos altos, tá? Sempre essa mesma sequência. E vamos terminar como nós começamos. 2 correntinhas, dentro do quadradinho, eu faço 2 pontos altos. Aqui nos pontos altos, eu vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto. E no último ponto, o nosso aumento. 2 pontos altos no último pontinho. Tá? Faço uma correntinha, viro meu trabalho, no primeiro ponto vou fazer um aumento. Sempre começando da mesma maneira. Agora, vamos fazer 7 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre acompanhando ponto sobre ponto aqui, olha. Fizemos 7 pontos altos, tá?
Faço 2 pontos altos dentro do quadradinho. Faço 2 correntinhas agora, pulo 2 pontinhos e vou fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontinhos e vou fazer 12 pontos altos. Começo fazendo 2 aqui dentro do quadradinho e vou acompanhar ponto sobre ponto aqui. Olha, observe, eu fiz 2 no quadradinho, acompanhei os 8 pontos altos, então já fiquei com 10, faço mais 2 dentro do próximo quadradinho e fico com 12 pontos altos. Observem como vai ficando, tá? Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontinhos e vou repetir meus 12 pontos altos, fazendo 2 dentro do quadradinho, 8 acompanhando os pontos e 2 dentro do próximo quadradinho. Aqui eu fico no total de 12 pontos altos, né? Que eu acompanho os 8, faço 2 no primeiro quadradinho e 2 no último quadradinho, ficando com 12. Olha, aqui acompanhei 8 pontos que eu tinha na carreira anterior, fiz ponto sobre ponto, faço 2 aqui no espaço das 2 correntinhas do meu quadradinho. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou repetir 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou repetir os 12 pontos altos novamente, fazendo da mesma maneira que nós fizemos aqui. 2 no quadradinho, 8, eu acompanho ponto sobre ponto e 2 no outro quadradinho. Então, vai ficando assim a repetição dessa carreira, ok? Vamos, então, caminhar até o final da carreira, sempre seguindo essa mesma sequência. Olha, gente, estou terminando a carreira, então, e sempre vim repetindo a sequência de 2 pontos altos, pulo 2 pontos, 2 correntinhas, 12 pontos altos. 2 pontos altos, 12 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontinhos, tá? Vamos terminar a carreira, então, conforme nós começamos. Olha, fiz os 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos aqui no quadradinho. Aqui nos pontos altos, eu vou fazer 7 pontos altos.
terminando aqui, 7 pontos altos, me restou um pontinho no final, que é o meu pontinho do aumento, né? Então, nele, vamos fazer o nosso aumento. Vocês observem que nós estamos fazendo até o final da peça o nosso aumento, né? Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho, venho no primeiro ponto e vou fazer o meu aumento. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. Olha, observem, 10 pontos altos, acompanhando ponto sobre ponto aqui da carreira anterior, tá? Eu fiz o aumento, 10 pontos altos, vou fazer agora 2 pontos altos dentro do quadradinho, do próximo quadradinho, tá? Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos, olha, são os próximos pontos, e vou fazer agora 16 pontos altos, começando aqui no quadradinho, olha. Aqui eu tenho quantos pontos na carreira anterior? 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Então, eu tenho que fazer 16. Eu acompanho ponto sobre ponto desses 12, faço 2 aqui no quadradinho, são 14, e 2 no outro quadradinho, e fico com 16 pontos, tá? Então, agora, só acompanhando aqui ponto sobre ponto da carreira anterior, os 12 pontos. Olha, terminando aqui, meus 12 pontos, só vim acompanhando ponto sobre ponto, faço 2 pontos altos dentro do próximo quadradinho. E se eu contar, eu fiquei aqui com 16 pontos no total, tá? Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos, que são esses próximos, vou para o espaço e vou repetir novamente o que eu fiz aqui, 16 pontos altos. Faço 2 no quadradinho, vou acompanhar aqui os 12 pontos altos. Olha, acompanhei aqui os 12 pontos da carreira anterior e faço mais 2 dentro do quadradinho, ficando no total de 16 pontos nessa carreira. E a repetição agora vai ser somente essa: 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos e vou fazer os 16 pontos altos, tá? Vamos caminhar assim até o final da carreira. Olha, eu faço 2 no quadradinho, acompanho os 12 pontos sobre ponto e 2 no outro quadradinho. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e começo novamente a fazer os 16 pontos altos. Ok, gente? Vamos lá, então, terminar essa carreira. Olha, gente, então, vim repetindo nessa carreira a sequência de 16 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando os 2 pontinhos, tá? Agora, nós vamos terminar da mesma maneira que nós começamos. Pulo 2 pontinhos, 2 pontos altos aqui no quadradinho. Vou percorrer os 10 pontos altos que eu tenho aqui, fazendo ponto sobre ponto.
Terminando aqui meus 10 pontos altos, me restou um último pontinho, que é o nosso pontinho de aumento, né? Então, eu faço o meu aumento. Olha, então, terminamos aqui fazendo o nosso aumento. Até agora, nós temos aqui, gente, 20 carreiras desde o total, né? Terminamos aqui o nosso motivo de coração. Vamos fazer a carreira de número 21 para encerrar somente em ponto alto, acompanhando ponto sobre ponto. Aqui dentro das duas correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos, né? E vamos fazer, então, assim, a última carreira, que é a carreira de número 21, tá? Então, aqui, normalmente, olha, uma correntinha e eu ainda continuo fazendo o meu aumento. Vou pro primeiro pontinho e faço o meu aumento. E agora, vou acompanhar ponto alto sobre ponto alto. Sem nenhum segredo, somente acompanhando os pontos altos, né? Fazendo ponto sobre ponto. Olha, gente, observem, acompanhei ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar, toda vez que eu chegar no quadradinho, que é o espaço das duas correntinhas, aqui dentro eu faço 2 pontos altos, tá? E continuo o meu trabalho acompanhando ponto alto sobre ponto alto até o final da minha carreira, ok? Vamos lá, então, terminar a nossa carreira dessa maneira. Ponto sobre ponto, e toda vez que eu chegar no quadradinho, dentro dele eu faço 2 pontos altos. Vamos lá, então. Olha, gente, então estou terminando a carreira somente em ponto alto, vim percorrendo. O desenho do nosso coração já está finalizado. Vou terminar a minha carreira fazendo o meu aumento no último ponto, tá? Vocês observem que o aumento, nós fizemos o trabalho todinho, né? Ok? Agora, aqui eu terminei, eu já vou começar a fazer a primeira parte do meu cordãozinho. Eu vou fazer 110 correntinhas. De 110 a 120 correntes fica um bom tamanho, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, e assim eu vou até 110 correntinhas. Olha, terminei aqui minhas 110 correntinhas. Agora, eu vou na segunda correntinha, eu vou voltar todas essas correntinhas fazendo ponto baixíssimo, tá? Para formar o nosso cordãozinho. Então, eu entro aqui na segunda correntinha, olha, e começo a fazer o meu ponto baixíssimo. E vou percorrendo um ponto baixíssimo para cada correntinha que eu fiz aqui no início, tá? E assim nós vamos até o final aqui, novamente, percorrendo somente ponto baixíssimo. Olha, vai ficando assim, um cordãozinho. Vamos lá, então. Olha, gente, vim percorrendo, então, até o final. Fizemos o cordãozinho. Venho aqui no primeiro pontinho, olha, e faço outro ponto baixíssimo para prender. No primeiro pontinho. Corto meu fio. E depois eu venho
passo ele aqui para o lado de trás e posso arrematar, tá? E assim ficou pronto o nosso cordãozinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou lá na outra lateral e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, olha, no primeiro pontinho, vou colocar o meu fio e vou fazer novamente 110 correntinhas. E depois que eu fizer as 110 correntinhas, eu vou voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada uma delas e arrematar como eu fiz desse lado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, pessoal, terminei, então, o cordãozinho dos dois lados e ficou assim, tá? Agora, aqui em volta do decote, no meu, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo para arrematar, tá? Aqui vocês podem fazer o ponto rendinha, se vocês quiserem, que nós já fizemos aí em vários trabalhos, né? Eu vou fazer somente aqui o ponto baixíssimo, né? Igual nós fizemos ali no cordãozinho, e vou em todos os pontinhos, olha, fazendo um ponto baixíssimo, ele dá um pouquinho mais de firmeza aqui no nosso decote, e fica um acabamento bem bonitinho também, olha. Vai ficando essas correntinhas assim de acabamento, olha, fica bem bonitinho também, tá? Então, eu vou percorrer por toda a volta do decote, fazendo somente ponto baixíssimo. Olha, gente, tá terminado, então, o nosso bolerinho. Aqui, gente, esse cordãozinho é o seguinte, olha, vocês pegam aí o auxílio de uma agulha grossa, né? Para passar esse cordãozinho para o lado de lá, olha, vem aqui na lateral. Pego ele com a ajuda de uma agulha grossa. E já passei lá para trás o meu cordãozinho, né? E agora, desse lado, eu passo aqui por cima. Aqui, vocês vejam que eu passei pela parte de trás, né? E aqui, eu passo por cima. Olha. Pego o cordãozinho. Olha que bonitinho fica o nosso trabalho. E aqui atrás, vocês vêm com ele, né? Depois que tiver no corpinho. E pode dar um lacinho aqui, fazer um nozinho nessa parte que fica atrás do bolerinho, tá? Então, vocês vejam que é um trabalho bem rapidinho, bem econômico, né, gente? Porque, olha, de um novelo ainda o que sobrou, quase meio novelo. Gastei um pouco mais de meio novelo para fazer. E com o restante dá para fazer aí um gorrinho, dá para fazer uma faixinha de cabelo, né? Então, é um trabalho rapidinho, econômico, que fica bem gracioso. Ok, pessoal? Espero, então, que vocês tenham gostado, aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!